Olá, meu nome é Angel Jackson e você está no Cotidiangel. Esse canal onde a gente fala sobre arte, ancestralidade, raízes, comunicação e, obviamente, coisinhas aí que atravessam o meu cotidiano. E aí, vamos juntas? Gente, há quanto tempo eu não parava para poder gravar? Quando eu fui olhar aqui, eu acho que o último post que eu coloquei foi em setembro. Peço desculpas, mas sem pedir, porque foi necessário aí um período de pausa para reorganizar as ideias. Então foi um período muito de autocuidado nesse sentido também. Desde o início eu não prometi posts e entregas mil por aqui, né? Porque eu acompanho a minha humanidade. Mas voltei cheia de coisas pra falar, cheia de coisas pra me comunicar com vocês, porque assim, né, de setembro a março, um universo aconteceu. Dei muitas aulas, fui a alguns museus, fui ao cinema, voltei a me nutrir artisticamente. E tenho passeado aí por muitas questões. E hoje eu vou começar com um tema que tá bem quente aí. Talvez sobre uma outra perspectiva que talvez você ainda não tenha acessado. Oscars. Mas não necessariamente o Oscar. A gente vai falar um pouco sobre o Agente Secreto, mas numa perspectiva de... conteúdos que eu assisti por aí fizeram eu pensar muito sobre a minha memória. Muita gente saiu do cinema questionando, né, que o filme era um filme incompleto e que deixava a gente ali com aquela vontade de quero mais, o que aconteceu, né? E aí eu comecei a assistir algumas pessoas falando sobre, e uma das críticas que eu vi trazia uma perspectiva de que o filme fala sobre memória, né? E que nem sempre a nossa memória é fidedigna ao que aconteceu. E para além disso, né? A gente mora no Brasil, um país que infelizmente não tem tanto compromisso com a sua memória, com tudo que aconteceu aí no passado. Mas aí eu não vou entrar nessa seara não, tá? Volta pra cá. Eu comecei a pensar o quanto nós, sobretudo pessoas pretas, não temos acesso à nossa história, né? Eu sei da história da minha família até ali no máximo meus avós maternos, paternos, a partir de coisas que eles me trouxeram, né? Os paternos não, mas os maternos sim. Fui criada pela dona Hilda e seu Osvaldo. Mas depois que o meu pai faleceu, eu comecei a perceber que eu sabia muito pouco. Eu sabia só 1/3 do que aconteceu na história dele, por exemplo. E me deu uma vontade muito grande, né, de buscar, de me nutrir dessa história, de entender o que aconteceu de fato, né, na trajetória do meu pai. Eu sei que o meu pai foi criado, né, pelos irmãos, porque os meus avós faleceram muito cedo, ele era o filho mais novo. E eu sei que o meu pai era um exímio artista, que ele era apaixonado pelo Michael Jackson, né? Não à toa, meu nome e o dos meus irmãos carrega o Jackson. Mas eu não sei muito mais do que isso, né? Então eu tô tentando aí fazer um movimento de me nutrir da história dos meus pais. E aí outro dia, conversando com a minha mãe, eu me dei conta de que da história da minha mãe eu sabia menos ainda. E com a minha mãe eu tenho a oportunidade de sentar, de entender o que aconteceu, de onde Dona Sônia vem, né? Quais eram os sonhos de Dona Sônia que ficaram por aí, né? Quando a maternidade chegou, o que ela queria ter feito que não conseguiu, mas também o que ela fez que ela gostava muito de fazer. Minha mãe
era apaixonada por moda, assim, sabe? Até hoje um pouquinho. E eu vejo, e muita gente falava, né, que a minha mãe se vestia de forma diferente, ela criava os looks dela, e eu falei, cara, eu quero entender, né, de onde vem a Sônia? E outro dia a gente começou a conversar e ela soltou algumas coisas do tipo, meus avós saíram, né, de Acesita, que é o lugar onde ela nasceu, pra ir para Betim, para tentar uma vida melhor, né? Mas o meu avô trabalhava fora, ficava aí 3 meses trabalhando, e nesses 3 meses ela e os irmãos e a minha avó precisavam se virar, né? E o se virar era catando recicláveis, lavando. Minha mãe começou a trabalhar com 8 anos de idade, né? Lavando roupa no rio, catando coisas no lixo, né? No lixão, enfim. Eu tô fazendo um mergulho ainda nessa história e isso me incomodou muito, porque eu falei, caramba, a gente tem tanta necessidade de entender o que aconteceu lá de fora pra cá, que a gente não guarda o que aconteceu, que a gente não busca, né? O que aconteceu aqui, no nosso ciclo, no nosso pequeno ciclo familiar, né? Então eu tô nessa busca aí de resgatar a minha memória ancestral, assim, né? Até onde eu consegui ir. E aí, fazendo um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, eu também li algumas pessoas falando, né? Não sei se você leu por aí, que alguns roteiros hoje de filmes estão sendo construídos pensando que nós não temos mais foco para poder assistir um filme longo. E isso não é só com filme, né, gente? Se a gente for ver a indústria musical, a gente percebe também que poucos artistas lançam músicas iguais eram no passado, né? Lineker lançou Caju e uma das músicas tem mais de 7 minutos. E eu acho isso incrível, né? É aquela música que você consegue ali... você acaba entrando em transe ali com essa música. Mas, de fato, eu me percebo muitas vezes assistindo várias coisas ao mesmo tempo, e aí boto um podcast e aí começo a escrever alguma coisa ou a jogar no celular, e aí volto o podcast para poder ouvir, porque eu não sei mais o que eu tô pensando, o que tá acontecendo ali. E aí eu fiquei pensando nisso, né? A gente já não tem essa memória guardada, arquivada e contada sobre os nossos vieses. E para além disso, hoje a gente vive um movimento que a gente não tem foco. E se a gente não tem foco e consome milhões de coisas ao mesmo tempo, a tendência do nosso cérebro é guardar o mínimo de coisas. E, gente, isso é muito sério, né? Eu percebo quanto, às vezes eu vou fazer uma coisinha ali e aí foge da minha mente, sabe, assim... Então, para além de pensar a saúde emocional, né, esse resgate que a nossa história traz, é necessário pensar a saúde física também quando a gente fala de memória, né, desse resgate. Há quanto tempo você não para e desliga do mundo para ler um livro, para de fato assistir a série, né? A pessoa fica ali... Série. Há quanto tempo você não para de fato assistir uma série, né? Eu ouvi relatos de pessoas que vão adiantando a série porque vai trazendo uma ansiedade para saber o que vai acontecer, sabe? E aí eu fico pensando aonde a gente vai parar, sabe? Porque assim, é muito importante que a gente consiga construir a partir de filmes, a partir de séries, a partir de vivências, né? Eu tive uma vivência linda na entrega dos presentes de Iemanjá, que ainda bem que perto do dia que aconteceu eu gravei áudios para contar para algumas amigas, porque vai sumindo da nossa mente. Obviamente que nem tudo que a gente vive vai ficar guardado, né? Mas a sensação é que hoje a gente guarda menos ainda. Então, que tal
fazer aí uma reciclagem, né, de tempo, uma reciclagem emocional mesmo, assim, para que a gente consiga de fato se conectar com aquele livro que a gente está lendo, com aquele podcast que a gente tá ouvindo ou assistindo, se conectar de fato com presença, né, aquilo ali que a gente está vivenciando de fato, e também se conectar com a nossa ancestralidade, com as nossas histórias, com as histórias dos nossos pais, dos nossos avós, tios, primos, enfim. Para saber dizer de onde venho, quem de fato eu sou, né? Para além das convenções sociais, para além da sua profissão, né? Porque quando a gente pergunta quem é você, geralmente a pessoa responde o seu cargo, né, de profissão. Então, o convite é esse. Que tal mergulhar na sua trajetória, mergulhar na história da sua família, né? Buscar esta memória ancestral e também desacelerar para vivenciar tudo que há para viver. E aí, vamos juntas? Ah, e não esquece, tá? Deixe seu like, seu comentário, compartilha esse episódio com alguém que você acredita que vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Vamos espalhar a palavra do cotidiano por aí, hein? E eu te aguardo aqui no próximo episódio. Um abraço, um sorriso e até breve.